Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar, neste vídeo de inspiração, vamos falar deste livro aqui, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática, que é do Hermínio Corrêa de Miranda. Tem esse nome estranho, Diálogo com as Sombras, né? Mas é como se tratam os espíritos nos centros espíritas, como você cuida deles de forma auxiliar, eles saírem daquelas viciações mentais, né? Como que é a organização da reunião mediúnica e tudo mais. Tem muito material. Esse livro aqui é ótimo. Eu poderia dizer que para todo médium e principalmente para o trabalhador de casa espírita, este livro aqui, ele é indispensável. É aquele tipo de livro que você não pode deixar de ler, tá? Então, eu escolhi aqui um capítulo chamado O Vingador. Por que tem esse nome? Tem uma parte aqui do livro que o Hermínio Corrêa de Miranda, ele classifica os tipos de espíritos e como você pode ajudá-los, né? Como você pode tratá-los de forma a demover eles daquela problemática. E aqui tem o capítulo que fala sobre o espírito vingador, como é que você atende ele na reunião mediúnica, tá? Mas isso serve para qualquer tipo de ação de um médium que se depare com tal espírito. E ele diz o seguinte: vingar-se é ir à forra, punir alguém por aquilo que fez ao vingador, e por isso vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. Lembrando que essas instruções, principalmente aquelas pessoas que se dizem assim, eu não sou médium, mas eu sou doutrinador, principalmente este tem que ler esse livro aqui, tá? Principalmente doutrinador de reunião mediúnica. E ele continua: é preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta, se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo, por meio de sua cólera e de sua frustração. Sua maior ilusão é a de que a vingança aplaca o ódio, quando na realidade o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é que, ao mesmo tempo fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. Ele está falando de um espírito vingador que, na maioria das vezes, também é um espírito obsessor, tá? Porque o que os obsessores querem? Vingança, né? Então, estamos falando de uma característica de um espírito. Quando sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora. Ainda veremos isso mais adiante. Ele está falando de espíritos especialistas que não têm ligação nenhuma com você, mas amando de uma organização espiritual das sombras, quer que você se prejudique, né? O vingador observa, planeja e espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece. Sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados. Olha só, de onde vêm essas obsessões? Amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou aviltadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta. De outras vezes são crimes horrendos, como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades de toda sorte. Ele está falando, o Hermínio está falando da origem, de onde veio o seu espírito obsessor, porque ele está ali. Então vem desses casos de ódio aqui, né? Crimes horrendos, assassinatos, espoliações causadas, na maioria das vezes, por amores frustrados, por paixões, né? O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Isso ele acredita, né? Que ele é a justiça divina. Não confia nela, ignora-a ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente por meio da lei de causa e efeito. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. É certo, porém, que chegando o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor.
pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos corpo, físico e espírito. Em mensagem transmitida, Francisco Cândido Xavier e Irmão X narra um episódio desses em que uma atrocidade praticada no ano 177, no tempo de Marco Aurélio, veio a ser cobrada pela lei na tragédia de 17 de dezembro de 1961, na cidade fluminense de Niterói. As simetrias são perfeitas, não faltou um só elemento nessa cobrança coletiva e despersonalizada. Aqueles que ajudaram a promover o dantesco episódio de Lyon, há quase 18 séculos, reuniram-se no circo de Niterói. As mesmas correrias, o mesmo atropelo e a mesma passagem estreita por onde alguns escaparam ao inferno. E aqui tem uma referência que fala da tragédia no circo. Está na revista Reformador de março de 1962. Isso é um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, onde um circo pegou fogo e muitas pessoas morreram, queimadas, pisoteadas no desespero, mulheres, crianças, homens. Então foi horrível. Mas o Francisco Cândido Xavier explicou que aquilo se remetia à provocação de uma tragédia lá no passado, no ano de 1977. Então, se eu não estou enganado da história, naquela época as pessoas colocavam as pessoas em uma roda lá, né, onde deviam correr e fugir dos gladiadores, e os gladiadores jogavam óleo quente nas pessoas e as pessoas queimavam. Então, as pessoas que provocavam isso, que faziam isso, eram as pessoas que estavam no circo, né, para alcançar o seu resgate, a sua compreensão do mal que tinha sido feito, tá? Então, continuando aqui. Tivemos certa vez um caso de vingança que muito nos marcou. Alguém nos pedir ajuda espiritual para uma jovem em constante estado de revolta, angústia e desajuste. Colocamos seu nome em nosso caderno de preces e aguardamos. Sem muita demora, 2 ou 3 semanas após, compareceu ao grupo o espírito indignado de seu perseguidor, e a história desenrolou-se. Fora seu esposo em antiga existência, na Idade Média. Eram gente abastada e provavelmente da nobreza, pois viviam em um castelo. Seu drama é que, segundo ele, todos os dias, através dos séculos decorridos, à mesma hora, ele abre determinada porta, já sabendo que vai encontrar a cena inesquecível do flagrante da traição. Matou-a e suicidou-se, segundo os deformados códigos de honra daquela época, né? Que você, naquela época, devia se lavar a honra com sangue, né? Que era uma coisa horrível, né? No entanto, a tragédia, longe de pacificar seu coração ou aplacar seu rancor, ainda mais o exacerbou, porque sofreu horrores, não apenas por causa do assassinato da esposa, como também em razão do horrendo crime de suicídio. As dores que se seguiram consolidaram seu ódio e desde então ele perseguiu o espírito da antiga amada. Tanto ele como ela tiveram outras vidas nesse interim e ela estava novamente encarnada. Seu desejo agora era o de levá-la ao suicídio. A jovem sofria realmente de impulsos suicidas para tê-la totalmente sob seu domínio. Ele sabe da sua responsabilidade e está bem consciente de que responderá pelos novos crimes que pratica para vingar-se. Mas isso para ele não importa. O que interessa no momento, esse momento dura séculos. Olha só, gente, que horror, né? É a vingança em si mesma. Por outro lado, os vingadores sempre esquecem ou ignoram que não há sofrimento sem motivo. No caso, ele sofreu a traição, é porque, por sua vez, já traiu também no passado. Então, se ele sofreu uma traição, é porque também já traiu. Ninguém é inocente, gente, na Terra. Não existem inocentes. E como podemos negar indefinidamente o perdão de uma falta cometida contra nós, por mais grave que seja, se também precisamos de que as nossas próprias faltas sejam perdoadas? Então vejam que, como ele diz à frente aqui, ó,
O obsessor, ele está no paradoxo entre o amor e o ódio. Na maioria desses casos, ele não esquece, ele precisa se recuperar disso, né? Então ele fica revivendo esses casos, ele fica revisitando. E ele continua aqui, ó, mas em situações como essas há um curioso processo emocional que o doutrinador precisa conhecer e empregar. É o paradoxo do ódio-amor. O vingador pensa odiar uma criatura que ele ainda ama, a despeito de tudo. Então por isso que ele está ali, porque ele odeia, porque ele ama e quer machucar ao mesmo tempo. Se a odiasse simplesmente, já teria esquecido e não se manteria preso a ela durante tanto tempo. Parece que lhe restou uma esperança de reconquista dolorosa, tênue, inconsciente, mas persistente. Então, no caso sob exame, foi realmente o que os salvou do tenebroso drama. Lembrei-me de perguntar se não tinham tido filhos. Realmente tiveram, 2 criaturinhas encantadoras, um casal, que eternamente diziam que eram 2 anjos. Disse-me ainda que, atrás da porta seguinte, que ele se recusava sempre a transpor, olha o psicológico do espírito, sabia que encontraria os filhos amados. Então, na visão dele contínua de trauma, ele sempre via a porta que ele abria e via a esposa o traindo, mas sabia que existia outra porta que, se ele abrisse, estariam os filhos. Então, em uma estava o sentimento de ódio e no outro estava o sentimento do amor, mas ele nunca conseguia abrir a do amor, porque ele sempre ficava muito preocupado com a do ódio, do amor dele ferido, né? Era preciso, no entanto, manter acesa a chama rubra do ódio que, temia ele acertadamente, não poderia subsistir ao lado da doçura do amor paterno, que o colocaria em uma situação de ternura que ele queria evitar. Na sessão seguinte, trouxeram-lhe por desdobramento o espírito da ex-esposa. Como ele falou por desdobramento, então ela estava encarnada, né? Estava em sono. Houve um diálogo emocionado do qual percebíamos apenas as suas falas. Sente-se vazio e cansado. Não tem mais ânimo nem para vingar-se. Você é um trapo e eu também, dizia ela. Somos 2 trapos. Vá em paz, que não a perseguirei mais. Que Deus te abençoe, e adormeceu. Então, olha só como um processo se resolve quando o doutrinador consegue orientar o espírito, né, para a bondade, para o amor, para saber que ele já sofreu tanto, mesmo praticando mal, ele estava sofrendo, né, mas que ele deveria então largar aquilo, é como segurar uma brasa o tempo todo. Eu não vou ler até o final, tem aqui, gente, mais algumas páginas aqui sobre esse processo, mais 2 páginas, né? Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, mas vejam que interessante como esse livro trata, né, diversos tipos de casos de espírito, né? Então vejam que a vingança é algo que corrói o espírito e mantém ele arraigado a sentimentos negativos. E ele não progride, ele fica ali estagnado e não processa os sentimentos, que na maioria das vezes existe o amor ferido ali, que ele não quer reconhecer que ainda ama. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, mais este vídeo de inspiração hoje, com o diálogo com as sombras, né, do Hermínio Corrêa de Miranda. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.